Estamos dando início ao podcast 04. Aqui é da Rádio UFS, essa é nossa, é de Sergipe. Vamos lembrar a todos, nossos ouvintes, que a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2017 será no Brasil. Teremos várias capitais com sedes, então o futebol feminino que começou nesse país mais recentemente tem agora então um novo envolvimento, uma nova etapa com a realização desse campeonato que trará todos os focos para o nosso país. Nessa semana, a Federação Sergipana divulgou o regulamento do Campeonato Feminino Sub-17. Que bom! Agora, além disso, já é a segunda edição desse campeonato e faz com que uma renovação, inclusive, dos atletas, das atletas femininas, vão surgindo. O Departamento de Competições confirmou 6 equipes nesse evento. Confiança, Del Rey, Estanciano, Força Jovem, Olímpico e Rosário Central, envolvendo várias equipes, então, do estado. A partir de setembro, dia 20, teremos rodadas, por exemplo, com a primeira Rosário Central versus Força Jovem, aqui na Barra dos Coqueiros. Teremos Confiança e Del Rey também na Barra dos Coqueiros e Olímpico Estanciano em Itabaianinha. Bem, para essa edição, a federação estabeleceu uma situação bem inusitada, com a participação realmente de árbitros, a maioria delas serão femininas, e toda a organização, inclusive dos representantes, buscando praticamente democratizar a participação em todas as áreas, tanto da gestão como da arbitragem, como na transmissão dos jogos, também toda a parte sendo feito pelas meninas, dando oportunidades para essa realização. Vamos acompanhar aqui na rádio esse evento em loco, trazendo a partir da próxima semana representantes, tanto das comissões técnicas, como algumas atletas que estarão representando suas equipes nesse evento. Tivemos também, recentemente, o Campeonato Brasileiro Feminino teve uma partida Bahia e Corinthians, exatamente sobre essa situação da Copa do Mundo. Como já trazendo como atrativo aqui para o nosso estádio. Puxa, mas por que o Bahia veio jogar contra o Corinthians aqui? Na verdade, houve uma coincidência da Copa, dos Jogos da Copa, com os jogos aqui em Salvador, e então o Bahia decidiu fazer a realização dessa partida aqui em solo aracajuano. A partida foi às 18 horas, foi uma partida bastante equilibrada, onde o Corinthians saiu na frente fazendo o seu primeiro gol, o Bahia empatou, e nos últimos minutos o Corinthians conseguiu a vitória. E foi muito interessante porque não houve pagamento de ingressos, e sim houve doação de 1 quilo não perecível ou 2 quilos para que essas pessoas mais vulneráveis recebessem essa situação. Ok? Então, esse tipo de evento, fazendo com que realmente se traga futebol de alto nível, né, feminino hoje, para a nossa cidade, só vai trazer realmente uma maior atração. Também tivemos aqui na nossa universidade o primeiro fórum de futebol feminino aqui em Aracaju. Né? Essa situação trouxe pessoas aqui na Orla da Atalaia, uma discussão sobre como a prefeitura pode, com seus espaços, ceder locais para um projeto que vai envolver aproximadamente 200 crianças e jovens. Várias categorias, tanto de criança quanto de adolescentes, vão ser atendidas nos bairros Porto Dantas, especificamente numa iniciativa histórica, que o futebol feminino não tinha ainda institucionalmente essa possibilidade. Tivemos aqui a participação com a Lindsay Camila Teles, que tem uma experiência internacional e foi inclusive treinadora das equipes no Brasil, que veio a brilhantar. Tivemos, de uma forma interessante, a participação de 2 pesquisadoras, uma de Maringá,
Vanessa Menezes, e outra da Unicamp, Júlia Barreira, que tem estudos sobre as atletas em diferentes regiões do país. Aqui, a técnica feminina, a Camille Vitória, é uma pesquisadora da UFES que trouxe, junto com a equipe feminina do Confiança, a discussão de umas realidades e possibilidades para o futebol feminino. Assim, a universidade também se integra nesse processo, fazendo com que essa parceria, junto com a Secretaria de Juventude e do Esporte do município, fazendo um compromisso de inclusão das meninas no futebol aqui da terra sergipana. Teremos agora, nesse próximo final de semana, o início do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as finais. O Cruzeiro se classificou numa semifinal contra o Palmeiras, sendo agora a primeira vez que vai disputar o título. Disputará contra o Corinthians, que já vem de 6 títulos, com vários deles consecutivos, podendo ser hexacampeão consecutivo se vencer essas finais. As partidas vão ser realizadas no dia 7 de setembro e no dia 14, 2 domingos, no horário das 10h30, e felizmente agora a TV aberta especificamente passa esses jogos, trazendo também uma maior participação. O Cruzeiro teve, na última partida, jogando no Estádio Independência, ali em Belo Horizonte, um público de mais de 14 mil pessoas. Isso é interessante, e agora as metas serão de 20 mil pessoas para a participação, e nós estamos tendo a cada evento, especialmente essas partidas finais, com as equipes paulistas, Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e o Santos especificamente, com ótimas rendas. Temos algumas equipes do Sul, Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional, com uma boa participação, e então o evento realmente do futebol feminino passa a ser hoje mais uma possibilidade, com a TV aberta e outras situações, fazendo com que cada vez mais essas situações venham acontecendo. Nesse último final de semana, acompanhamos na Itália a Juventus e a Fiorentina, duas tradicionais equipes, colocando 39 mil pessoas no estádio. Então, são situações que são cada vez mais evidentes que o futebol feminino tem já o seu espaço, não só aqui no Brasil, internacionalmente a gente já tem historicamente essas situações. Por exemplo, nós tivemos jogos na Inglaterra, especificamente, que é o berço do futebol mundial masculino, também é do feminino. Nós temos participações com eventos com mais de 60 mil participantes em jogos das seleções da Inglaterra, da França, então fazendo com que realmente cada vez mais as transmissões também sendo tanto os comentaristas, como os narradores, como os repórteres, que eram antigamente predominantemente do sexo masculino, passam agora a ter uma tendência de domínio nas transmissões dos jogos femininos, também a oportunidade para um novo grupo de pessoas, de mulheres que estudam o futebol, que se dedicam a essa situação e fazem com que também haja uma situação mais igualitária nessa situação. Vamos lembrar sempre que a nossa artilheira, Marta, é ainda a maior artilheira de todos os campeonatos mundiais, inclusive comparando-se ao masculino. Ela tem 17 gols em Copas do Mundo, e isso é uma história, e ela participou agora, recentemente, do último Sul-Americano, sendo fundamental na entrada, participando dos últimos minutos, mas sendo decisiva na feitura de gols durante o jogo, e depois, na decisão dos pênaltis, nós superamos a Colômbia, e ainda com toda a situação atual, hoje já de uma atleta em final de carreira, mas ainda existe uma pequena esperança que em 2017 ela possa estar junto, participando em algum momento, até porque foi a grande atleta que por vários e vários anos trouxe esse título de melhor jogadora de futebol do mundo. Lembrando-se que
entre seleções em Jogos Olímpicos e Copas do Mundo femininas, vamos lembrar que os Estados Unidos ainda predomina, né, com maior número de títulos. Temos também a Alemanha, que vem secundado junto com a Noruega e o Japão, né, e equipes mais recentes, como a Inglaterra e a França, estão cada vez mais crescendo e participando dos eventos de forma mais competitiva. Portanto, no próprio Copa do Mundo aqui, pelo menos 6 a 8 seleções são candidatas ao título, não tendo mais aquela predominância de uma das equipes. É interessante nós lembrarmos que no futebol feminino nós tínhamos ainda uma proibição, né? Lá quando o ditador gaúcho Getúlio Vargas, em 41, proibia a prática de futebol pelas mulheres, né? Isso felizmente foi superado em 79 apenas, mas já superado, de forma tal que essa relação que a mulher não seria capaz de participar, e muitas foram até rejeitadas, ou foram até perseguidas, ou de uma forma até preconceituosa, quando praticavam futebol, foi também porque alguns gestores, especificamente esse, e não só, no mundo inteiro tivemos expressões desse tipo, quando se colocava uma incapacidade ou uma fragilidade feminina. Hoje isso está totalmente superado. Também nos Jogos Olímpicos havia algumas provas de atletismo, outras provas de outras modalidades que o feminino não podia participar. Aos poucos, e infelizmente muito lentamente, mas aos poucos essas diferenças vão sendo dirimidas. Claro que a altura, por exemplo, média de uma mulher em relação à altura média de um homem no mundo, elas são diferentes. Tanto é que o voleibol nos dá um exemplo interessante. A altura da rede no voleibol feminino é diferente da masculino por causa da estatura e das envergaduras das mulheres em relação aos homens. Talvez nós tenhamos que repensar, inclusive, isso. A FIFA, creio que está atrasada nesse ponto, porque se você assiste uma partida do feminino, se as mulheres têm uma tendência de ter menor estatura e envergadura em relação aos homens, em média, talvez o tamanho das balizas, das traves, devessem ter algum tipo de redução. Então, deveria ser um pouco mais baixa e um pouco menos larga. Essa é a nossa proposta para que as mulheres que jogam no gol tenham as mesmas oportunidades de defesa do que os homens, que hoje não é feita nenhuma alteração nesse sentido. Por isso, entendemos que é um avanço, como aconteceu no voleibol, talvez devesse acontecer também em parte no basquetebol. O basquetebol também deveria ter uma redução para que as próprias mulheres pudessem fazer a famosa enterrada, né? Mas, infelizmente, não é possível, elas ficando num gesto técnico de bandeja, ou de um arremesso de fora de precisão, diminuindo as possibilidades dessa forma. Então, algumas adaptações são necessárias e entendemos que a discussão, o debate dentro da universidade, dentro da ciência, levando isso ao esporte, pode trazer realmente benefícios, fazendo com que todos tenham essa possibilidade. Então, essa adaptação do tamanho da trave, especificamente para o feminino, seria um avanço, já que elas têm, as mulheres em média, menor estatura e menor envergadura. Como no voleibol, também isso acontece e as meninas conseguem bloquear, por exemplo, no voleibol, em virtude dessa diminuição do tamanho da altura da rede. O futebol, isso ainda não aconteceu. Creio que nós possamos ter pesquisas e estudos que avancem nessa direção. Na questão da seleção brasileira feminina, nós temos a troca de treinadores, né? Já tivemos na última Olimpíada a entrada do Arthur Elias, que foi o grande vencedor pelo Corinthians, galgou e conquistou realmente sua vaga como treinador, e ele está fazendo aos poucos uma renovação. Só para vocês terem ideia, agora até no ano de 2024, mais de 40 atletas diferentes foram testadas em jogos amistosos, em treinamentos semanais, de forma tal que haja a preservação de uma estrutura da equipe, mas
com a renovação. E isso traz bons fluidos em termos do campeonato futuro, já que ele tem ótimos resultados sendo apresentados já nessa última Olimpíada, inclusive chegando à final, disputando, trazendo realmente possibilidades para isso. De uma forma pessoal, tivemos uma experiência com a Copa do Mundo na nossa cidade de Natal, quando ainda atuávamos como treinador, aliás, como docente da equipe da universidade. O futebol feminino não existia, apenas nós tínhamos o futebol masculino, que foi resgatado em 2010 para que em 2014 nós tivéssemos a Copa do Mundo de futebol de seleções masculinas, que Natal foi uma das sedes. Então, se resgatou a equipe masculina, fizemos uma comissão técnica com 20 garotos na equipe e 20 profissionais, tanto da nutrição quanto da fisiologia, como análise de desempenho, como fisioterapeutas, odontólogos, todos eles fazendo estudos e pesquisas dentro das atividades, dos treinamentos e de jogos, fazendo com que a equipe da universidade, desde o ano de 2010, começasse a participar dos Jogos Universitários Potiguares, e temos a alegria de estarmos agora no 15º ano, e no 15º ano consecutivo a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é campeã invicta de todos esses eventos. Por quê? Porque fez da extensão do futebol a pesquisa, e essa junção, a formação de profissionais que trouxeram isso. Quisemos também, quando chegou no ano de 2014, passamos a ofertar a possibilidade também das meninas participarem. Quando nós ofertamos várias modalidades esportivas, então começamos a ofertar a seleção feminina também na nossa universidade. E começamos então a disputar também eventos dentro dessa tal. Não houve uma continuidade maior dessa seleção nos outros anos com o feminino. Nós, enquanto ficamos lá até 2017, nós mantivemos a equipe feminina tanto quanto com produção, com jogos. Infelizmente, poucas universidades participavam, às vezes, dos eventos, então nós tínhamos que fazer eventos mais amistosos de treinamento, o que realmente não trazia uma possibilidade de um bom calendário, mas mantivemos a equipe. Depois houve, com a própria situação da pandemia, houve uma dificuldade maior de manutenção dos treinamentos, da junção, mesmo sendo um esporte em aberto, e a universidade, naquele momento, decidiu parar, e não sei hoje exatamente se o retorno está confirmado já para esse ano. Estavam dificuldades de retorno, inclusive na questão que os orçamentos das universidades estavam prejudicados. Então, voltar com uma equipe, com uma comissão técnica, mesmo formada por alunos, ela trazia realmente algumas dificuldades para que todos pudessem crescer nessa atividade. Enfim, estamos trazendo para vocês essa novidade. O futebol feminino será tratado, a partir desse momento, nos nossos eventos, como uma das situações de pauta, fazendo com que o Estado todo entre em ação, especialmente como comentamos no início dessa sessão, que a partir agora, já de 20 de setembro, com Rosário Central, Força Jovem, Confiança, Del Rey, Olímpico e Estanciano, participando essas 6 equipes de um campeonato sub-17, trazendo então a renovação e a possibilidade de novos jogadores, novos treinadores, novos gestores, equipes de arbitragem participando então dessa atividade. Aqui, Rádio UFS é nossa, é de Sergipe. Convidamos todos a estar conosco a partir de agora. Muito obrigado, ótima semana a todos.